Boa noite você também que está em casa aí nos acompanhando. Que a mão do Senhor seja sobre todos nós, amém? Bom, desde o início do ano, a gente tem toda quarta-feira, ao longo dos meses, falado sobre um tema específico. Então, cada mês com um tema, e o tema desse mês é Vivendo pelas Promessas de Deus, uma reflexão sobre 4 promessas que o Senhor Jesus, Ele nos deu lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Na primeira quarta-feira que a gente teve aqui, o pastor Vitor pregou sobre a promessa da segunda vinda. A promessa da segunda vinda de Jesus, a promessa da ressurreição da vida eterna. Na quarta-feira passada, o pastor Antenor pregou sobre a promessa da oração. O que é que Jesus ele nos ensina acerca de oração? E hoje, o tema é esse, a promessa do Espírito. E o texto que a gente vai refletir se encontra lá no capítulo 14 de João, a partir do versículo 15, do versículo 15 ao 26. A palavra do Senhor diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor fala conosco através dela. A oração que nós fazemos é que o teu Espírito Santo toque nossos corações e que possamos ouvir a tua voz. Que os nossos pensamentos sejam voltados para ti, Pai, para a tua vontade. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei você, mas eu tinha um pensamento, uma imaginação quando eu era mais novo. Eu ficava pensando o seguinte: será que viver na época de Jesus era mais fácil do que viver hoje em dia? Eu achava que era verdade. Eu sempre achei, é bem melhor ter vivido ou ter nascido na época de Jesus do que ter nascido nesses dias. Afinal de contas, eu estaria com Jesus. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Alguém já pensou isso alguma vez na vida? Só eu mesmo? Algumas pessoas, então não estou só nesse meu pensamento. Só que Jesus, quando ele começa a contar essa história aqui, ele vai deixar claro que esse pensamento de que viver naquela época talvez não fosse a melhor época para se viver. Porque Jesus Cristo escolheu os seus discípulos, dos seus discípulos, 2 deles o traiu. Pedro negou, Judas o traiu. As pessoas que viviam à volta de Jesus não conseguiram reconhecer que ele era o Messias. Pouquíssimas pessoas reconheceram Jesus como Messias. Mas foi a partir disso aqui, desse envio do Espírito Santo para habitar entre o povo de Deus, que o poder dele em nossas vidas começou a crescer cada vez mais, essa comunidade de servos e servas do Senhor, e hoje, após mais de 2000 anos, estamos aqui com muito mais pessoas acreditando nele do que naquela época. Então, o poder do Espírito Santo, ele faz isso na vida da igreja. E o texto que acabamos de ler aqui, ele está situado no último discurso de Jesus. Jesus, ele fez todo o seu ministério, ele chamou seus discípulos, ele pregou, ele curou por 3 anos, e agora ele fala para os seus discípulos, numa reunião particular, aquela que nós chamamos de a última ceia, ele fala para aqueles 12 que, aquilo que eu vinha falando para vocês,
Aquilo que os profetas de Deus profetizaram acerca do Messias, que sou eu, que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer e que ele deveria ressuscitar para a glória de Deus e salvar Israel, vai acontecer em pouco tempo. E ele começa a falar isso aqui, a partir do capítulo 13 do livro de João, o último grande discurso de Jesus, do capítulo 13 até o capítulo 17. E aí dá para imaginar o seguinte, imagina só, os discípulos largam tudo. No começo dos evangelhos, Pedro, Tiago, João, eles largam as suas redes, seus empregos, suas famílias, e eles vão em busca daquilo que eles tanto almejavam. Uma vida ao lado do Messias, do prometido rei de Israel. Eles deixam tudo e vai com ele. Não só ele, Mateus larga a coletoria dos impostos, e outras pessoas também, outros discípulos, deixam toda a sua vida e acompanham Jesus. E depois de apenas 3 anos, esse Messias esperado, ele vai ser crucificado. E Jesus está falando isso para eles. Qual seria o sentimento natural de cada um dos seus discípulos? Era um sentimento de decepção, de tristeza. Porque aquele em quem ele colocou toda a sua esperança, toda a sua vida, largou tudo o que tinha, agora não estaria mais com ele. E Jesus, ele começa o seu último discurso dizendo o seguinte: não fiquem com medo, ou não turbe o seu coração, não se perturbe por conta disso, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar morada para vocês. Foi isso que a gente viu aqui na primeira quarta. Eu vou, mas eu vou deixar o caminho aberto para que vocês conversem com o Pai, através da oração. Mas também eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um outro conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Só que essa experiência com o Espírito Santo, ela é uma experiência viva, ela é uma experiência relacional. Por isso que o primeiro ponto é, isso aqui que Jesus está dizendo precisa ser entendido como uma experiência no Espírito. E aí, para falar sobre isso, eu queria falar sobre 2 apóstolos de Jesus, que tiveram essa experiência no Espírito. Eles não apenas conheciam acerca de Deus, em ler as palavras das Sagradas Escrituras, mas eles viveram uma experiência com Deus. O primeiro é Pedro. Pedro, lá em Mateus, depois de longos discursos de Jesus, do seu ministério ainda acontecendo, Jesus, em uma certa época, ele pergunta, em uma determinada parte do seu ministério, ele pergunta para os seus discípulos: e aí, o que é que vocês estão dizendo, o que é que vocês estão ouvindo que eu sou? O que é que o povo fala que eu sou? Aí eles começam a dizer: um diz que você é Elias, outro que você é João Batista, ou um dos grandes profetas. Aí Jesus pergunta: beleza, eles que não caminham comigo falam isso, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ele vai dizer o seguinte: Simão Pedro então respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quem revelou que Jesus Cristo era o Senhor, o Filho de Deus, não foi conhecimento na palavra apenas, mas a ação do próprio Deus através do seu Espírito. E Paulo vai deixar isso muito claro. Quando Paulo, ele depois de perseguir os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, ele agora ele pega uma carta de recomendação, uma carta até estranha, né? Recomendação para perseguir outros cristãos, lá com os líderes judeus. Ele pega essa carta e vai, e na estrada de Damasco, algo diferente acontece na vida de Paulo. E aí lá em Atos vai dizer o seguinte: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Uma experiência que não foi encontrada apenas no estudo da lei, mas através de uma experiência real do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses que tudo o que ele construiu na sua vida, ele considerava lixo, ele considerava refúgio. Ele vai dizer o seguinte: vocês acham que podem se gloriar em alguma coisa? Eu posso me gloriar muito mais do que vocês. Eu fui circuncidado, enquanto a lei eu era fariseu, eu era perseguidor da igreja, eu era zeloso demais, eu era irrepreensível.
Mas, no versículo 7 de Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. E o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 12, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, a vivência, a experiência cristã, ela é sim uma experiência no Espírito. E aí tem um teólogo que eu gosto bastante, chamado Gordon Fee, ele vai dizer o seguinte: uma pessoa espiritual, quando vive e anda conforme o Espírito, o propósito divino em nossas vidas é espiritual. Que nós, redimidos pela morte de Cristo, recebamos o poder por seu Espírito, para que Deus efetue em nós o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A verdadeira espiritualidade, portanto, é nada mais, nada menos que a vida pelo Espírito. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui é o seguinte: agora vocês vão ficar com outro conselheiro, um outro consolador, um outro auxiliador. E essa experiência que vocês terão com Ele é uma experiência como vocês têm comigo. Uma experiência relacional, uma experiência no Espírito. Só que ele começa essa sessão do capítulo 14 falando sobre o amor. E aí no versículo 15 ele vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E no versículo 23 ele vai fechando esse discurso e diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viveremos a ele e faremos nele morada. Por isso que o termômetro da espiritualidade é o amor a Deus. Se você quiser, meu irmão e minha irmã, saber como está a sua vida espiritual, à luz de João, precisamos olhar para dentro de nós e perguntar e refletir: como está o meu amor a Deus? Será que eu tenho demonstrado o meu amor a Ele, obedecendo os seus mandamentos? E os mandamentos de Jesus, eles estão ditos aqui na palavra de Deus. É aquilo que nós lemos e através do agir desse próprio Espírito, que nós entendemos quais são esses mandamentos e como devemos andar. Mas o segundo ponto é que esse Espírito que Jesus promete e envia aos seus discípulos é o Espírito que revela a verdade. No versículo 16, o texto vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. E essa palavra que o texto traz aqui, para a verdade, lá do original, ela vai significar algumas coisas. Ela pode significar verdade, mas ela pode significar também a lealdade. Verdade e lealdade. Pode passar, por favor. A verdade e a lealdade. No capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, Jesus vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa verdade, que é o Espírito que nos conduz para ela nos liberta e ela também nos torna leais a Deus. Então a verdade, o Espírito Santo nos encaminha para essa verdade, para a lealdade e para a liberdade. E essa liberdade que o Espírito Santo traz para a gente é uma liberdade de nós mesmos. É uma liberdade das nossas dificuldades, dos nossos erros. Jesus, Ele promete esse Espírito Santo que através do seu agir em nossas vidas, nós conseguimos vencer os nossos erros. Lá no capítulo 12 de Lucas, Jesus vai dizer aos seus discípulos: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Não sei se você já teve essa experiência aqui, eu acho que não,
de estar perante uma autoridade no julgamento e dizer o que vai falar. Aqui é um contexto de perseguição dos discípulos, mas muitas e muitas vezes nós somos colocados em situações que não sabemos o que pensar, que não sabemos nem o que falar para nós mesmos ou para aquela pessoa que veio falar com a gente. Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo no domingo passado. Eu estava saindo de casa e aí meu telefone toca. A Binael ligando para mim. Eu pensei, quebrou alguma coisa na igreja. Bina liga para mim. Ele, pastor, deixa eu passar o telefone aqui. Ele passa para a irmã Gislaine. Pastor, está vindo para a igreja? Estou indo para a igreja. Ah, tá bom. Porque tem um senhor aqui que ele veio para a igreja e ele quer uma oração de algum pastor, porque depois ele vai tirar a própria vida. Na hora eu parei, como é? Pode repetir? Aí ela falou, eu fiz, tá bom, estou indo, se tiver algum outro pastor por aí, peça para adiantar e falar com ele. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar para uma pessoa que veio decidida a fazer isso? E aí eu cheguei na igreja, conversei com ele, levei ele para conversar em uma sala. Ele me contou toda a sua história. E ele não queria nada, apenas uma oração. E estava com a convicção, a decisão tomada. Ele iria fazer isso. Nós conversamos um pouco. Enquanto ele conversava, eu só sabia pedir misericórdia a Deus e que o Espírito Santo me iluminasse para poder falar algo que pudesse, de alguma forma, confortar, porque há 27 dias atrás, quando ele me contou a história, a sua esposa tinha sido assassinada em outro estado, e ele estava vindo do Piauí até Salvador, e estava parando de cidade em cidade. E eu fiz, Jesus, e aí, o que é que eu falo? O que é que eu falo, Deus? Bom, eu conversei com o senhor, ele quis voltar para Salvador, levei ele lá na rodoviária, comprei uma passagem para ele foi para o ônibus, e eu estou aqui orando para que nada tenha acontecido de mal na vida dele. Mas são situações assim que a gente não sabe o que falar. Às vezes a gente fala algo, mas depois, quando a gente vai refletir o que falou, o que pensou, a conclusão que temos é, como é que eu falei isso? Como essas palavras saíram da minha boca? Como eu consegui ter essa decisão, tomar essa decisão? Como eu consegui ter calma e falar isso? Como eu consegui não me desesperar? Somente através do agir do Espírito Santo, que nos guia por toda a verdade, que nos guia pela liberdade e nos guia também pela lealdade. E aí, no capítulo 10 de Lucas, nós encontramos uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E por que Lucas? Porque Lucas é conhecido pelos teólogos como o evangelho mais carismático, é o que mais fala do Espírito Santo. É como se cada passagem de Lucas, o evangelista estivesse falando o seguinte, quem age de acordo com o Espírito age dessa forma. E quando ele começa a contar a parábola do bom samaritano, algo chama muita atenção, tanto para os ouvintes como para os leitores agora, para nós. Jesus, ele contando essa parábola para o seu público inicial, ele fala que o samaritano, que ia de viagem, ele chegou ao pé do que estava lá, do homem que tinha sido espancado, roubado, estava lá, quase morto. E ele vê a vítima, ele move-se de íntima compaixão. E esse Espírito Santo que nos conduz pela verdade, é o Espírito Santo que nos livra de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos preconceitos, e é Ele que cura a nossa humanidade. Porque é exatamente isso que acontece aqui. Jesus, ele quer falar o seguinte, através da vida, guiada pelo Espírito Santo, através de alguém agora que é guiado pelo Espírito Santo, Deus, ele transforma a nossa forma de olhar, que é isso aqui que aconteceu na parábola, porque os outros da parábola apenas olham e passam de longe, mas o samaritano olha e se move de íntima compaixão. Então o Espírito Santo transforma, ele reumaniza o ser humano. Então o Espírito, que ele revela a verdade, ele cura a nossa humanidade.
O Espírito Santo também é o nosso Consolador. Na versão que nós lemos aqui, foi lido que ele era o nosso conselheiro, ele é o nosso conselheiro. Mas essa palavra paráclito, ela pode significar outras coisas. Consolador, conselheiro, como lemos, auxiliador, protetor. Como eu falei no início, os discípulos eles estão aqui num momento de grande desolação. Jesus, o seu mestre, quem ele tanto esperou, agora estava partindo desse mundo, não ia ficar mais com eles fisicamente. Apesar de Jesus falar o seguinte: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para você, eu e meu Pai, nós vamos habitar em vocês. Mas na percepção deles ainda não estava muito claro como isso ia acontecer. E como resposta, Jesus ele envia o Espírito Santo como esse conselheiro, como esse consolador que nos ajuda nos nossos momentos mais difíceis da vida. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos protege também. E aí Paulo vai dizer, de uma forma poética, quase, lá no capítulo 8 de Romanos, como é que esse Espírito Santo ele consola o nosso espírito, como é que ele consola a nossa alma, os nossos corações. No versículo 26, Paulo vai dizer o seguinte: da mesma forma, o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele interpreta as nossas dores, ele consola as nossas dores, e ele fala com gemidos inexprimíveis aquilo que não conseguimos colocar em palavras. E ele traduz, ele coloca de uma forma clara nos nossos corações, e ele cura também. E nós nos esquecemos muitas vezes que Jesus Cristo, ele é o cumprimento das promessas feitas por Deus ao povo de Israel. Às vezes a gente lê o Novo Testamento de uma forma assim meio que desconectada do Antigo Testamento, assim, né? Mas Jesus ele cumpre essas promessas. E aí, por cumprir essas promessas, tudo aquilo que eles tinham de ansiedades, de anseios, Jesus está cumprindo agora. Para aqueles discípulos que estão ouvindo essa mensagem de Deus, essa palavra de Jesus, são os discípulos que ouviram ao longo de sua vida toda a história de como Deus chamou Abraão, de como Deus chamou Isaac, Jacó, como foi a vida de Moisés, como foi a vida de Davi, como foi a grande construção do templo de Israel, mas também as histórias tristes, desoladoras, da destruição de Jerusalém e a consequente retirada do Espírito de Deus lá de Israel, que a gente vê lá em Ezequiel. E o povo esperava a volta de Deus. E Jesus é a volta de Deus para aquele povo. E quando Jesus, ele volta, Deus mostra através da vida de Jesus que ele está voltando para o povo, agora, na cabeça deles, porque a gente sabe que Deus nunca abandona ninguém, mas no imaginário daquele povo, Jesus voltando é Deus voltando para eles também. As profecias que foram feitas, as canções que foram cantadas por aquele povo, são canções que podem também ser cantadas, professadas e cridas por nós hoje aqui também. Nos nossos momentos de desolação, de desconsolo, a gente pode cantar igual o salmista cantou, lá no Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Espírito Santo de Deus, agindo na minha vida, na sua vida, cumpre esse consolo de Deus, Criador dos céus e da terra. Ou então, o Salmo 37, no verso 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. E Deus nos ajuda, através da ação do seu Espírito Santo. E a grande promessa do Novo Testamento, ou uma das grandes promessas do Novo Testamento,
É a promessa de que Deus, Ele nunca vai nos abandonar. É isso que Jesus vai dizer no versículo 16 do capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse outro conselheiro, esse Deus conosco, que nos revela Jesus, que nos revela o Pai, Ele está conosco todos os dias. É a promessa que Jesus faz aqui, que cumpre também aquilo que Ele fala no capítulo 28 de Mateus. Vão, mas saibam que vocês indo, eu estarei com vocês até o fim. Esse conselheiro, esse consolador, Ele está comigo e com você todos os dias. E é isso que nos move. E é isso que nos faz caminhar todos os dias. E o último ponto que eu queria falar com os irmãos é sobre esse Espírito Santo. Agora, ele como um impulsionador da missão. Porque Jesus, ele não trata apenas as nossas inseguranças, as nossas falhas. Ele apenas não nos transforma e deixa a gente quietinho no lugar aqui, ó. Tipo assim, agora eu estou de boa, vou ficar quieto. Não. Jesus, ele sempre nos chama para ir para a missão. E é através do Espírito Santo que nós somos empoderados, impulsionados para ir para essa missão. Quando Jesus, lá no capítulo 20 de João, depois que ele ressuscita, é como se ele estivesse cumprindo o que ele falou aqui no capítulo 14, 15, 16, 17. Quando ele fala para os seus discípulos, ó, não fiquem com medo, não fiquem com o coração perturbado, creia em mim, creia em meu Pai, eu estarei com vocês, eu enviarei o meu Espírito Santo. No capítulo 20 ele cumpre tudo isso logo quando ele ressuscita. Ele ressuscita, alguns discípulos, algumas mulheres encontram Jesus no sepulcro, ele fala, não me segura que eu tenho coisa para resolver aqui ainda. E ele vai e entra na casa que os seus discípulos estavam com portas trancadas, com medo de serem mortos também, igual Jesus foi. E ele entra, se coloca no meio deles e diz, paz seja com vocês. Assim como o meu Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Mas vocês não vão só, vocês vão empoderados, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vamos só, nós não batalhamos as nossas lutas sozinhos, mas toda missão que nós temos, toda missão que Jesus nos deu, ela é impulsionada, potencializada pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. É isso que Jesus vai dizer lá em Atos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa oração é pedir todos os dias que o nosso coração esteja aberto, que os nossos olhos estejam abertos para enxergar o agir de Deus em nossas vidas, porque Ele está agindo. O Espírito Santo de Deus está nos impulsionando. O Espírito Santo de Deus está nos capacitando para toda a boa obra de Deus. A gente só precisa enxergar isso e pedir que esse mesmo conselheiro, esse consolador, esse auxiliador, esse protetor, nos ajude para onde quer que a gente vá. Porque a promessa de Jesus, ela é viva e ela é inamovível, ou seja, ela não vai mudar nunca. Ele está conosco, através da ação do Espírito Santo, todos os dias, até o fim. Independentemente da situação, independentemente de como está o nosso país, a nossa cidade, a nossa família, independentemente do que esteja acontecendo,
o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está comigo, está com você, todos os dias, sem nos deixar órfãos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos toca, que nos transforma, que nos consola, nos ajuda, Pai. Obrigado porque o Senhor consegue entender as nossas dores, mesmo sem sabermos como expressá-las, Deus. Mas Tu sabes de tudo, Tu conheces o nosso coração, Tu sondas, Pai. E a oração que nós fazemos é que o Senhor abra os nossos corações para que possamos enxergar a Tua vontade, para que possamos enxergar o Teu agir, para que possamos andar, Pai, de acordo com os Teus caminhos, aqueles caminhos que o Senhor tem planejado para nós, Deus. Nos ajuda cada dia mais a nos parecermos, Pai, mais com Cristo, sermos mais iguais a Ele, Deus. Que o Espírito Santo possa fazer em nosso coração frutificar o Seu fruto, Pai. Que tenhamos mais amor, paz, longanimidade, Deus. Que possamos ser reconhecidos cada vez mais através do amor que temos uns pelos outros, como os Teus discípulos, Pai. Mas unicamente para a Tua glória, para que o mundo enxergue em nossas vidas como Tu és um Deus bom, perfeito, Pai, e que quer o bem de todos. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, o culto acabou.